Bem-vindo ao treinamento do sistema Aliança da Javé Nessi Informática. Neste vídeo, abordaremos os principais aspectos sobre o cadastramento e parametrização de planos, tabelas de preços, carências, coberturas, entre outras informações de seus planos e produtos. Entrando no cadastro de planos, você pode utilizar a opção Adicionar um novo registro para incluir um plano novo e o sistema lhe conduzirá para o cadastramento dos dados dos planos e das tabelas auxiliares dos planos. Para cadastrar um novo plano, você deve clicar no botão Incluir novo registro. Na inclusão, o próprio sistema lhe conduz para a sequência adequada dos dados e tabelas de dados auxiliares a serem cadastradas. Para este vídeo, utilizaremos o botão Alteração, utilizando um plano já cadastrado para podermos abordar os principais campos e parâmetros dos planos. Entrando no cadastro de planos, vamos abordar os principais campos cadastrais e com efeito de processamento. Campo Código do Plano. O código do plano, por padrão, é informado pelo operador, permitindo que sua empresa crie os códigos e sequências numéricas conforme o desejado. Caso deseje que o código seja automático e sequencial, é possível configurar este comportamento. Mais informações no vídeo de instruções de configuração de campos. Campo Nome do Plano Familiares. Informe o nome do plano a ser apresentado para cadastros pessoa física ou familiar. Campo Nome do Plano Empresas. Se desejar que o plano tenha um nome diferente para beneficiários de plano empresarial, você pode informar o nome aqui. Caso contrário, preencha o mesmo nome do plano familiar. Quantidade grupos de carências. Este campo define quantos agrupamentos de carências este plano possuirá. Se seu plano tem carências a serem cumpridas, neste campo você definirá quantos tipos de agrupamentos devem ser criados. Não é recomendado que haja mais de 10 grupos de carências. Arquivo imagem do fundo da frente da carteirinha. Este campo define qual arquivo de imagem será utilizado como fundo da carteirinha virtual, frente. Arquivo imagem do fundo do verso da carteirinha. Este campo define qual arquivo de imagem será utilizado como fundo da carteirinha virtual, verso. Código grupo dos parâmetros de coparticipação. Este campo vincula o plano a um determinado grupo de coparticipação. Se seu plano tiver coparticipações ou franquias a serem cumpridas, você deve parametrizar os tipos, grupos de coparticipação e depois vincular os grupos criados aos planos onde eles devem ser aplicados. Para entender como cadastrar os grupos e tipos de coparticipação, assista ao vídeo de cadastramento dos grupos de coparticipação. Flag este é um plano executivo. Utilize este flag se seu plano der direito a internações e se a cobertura da internação for em apartamento individual. Flag este é um plano regulamentado, registrado na ANS. Este flag estabelece que este plano é um plano regulamentado e registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar. Código do tipo de cobertura. Aplicável para planos regulamentados, este campo indica o tipo de cobertura conforme as regras da ANS. Tipo de abrangência das coberturas. Aplicável para planos regulamentados, este campo indica as regiões onde há cobertura para o plano. Código do cadastro ANS. Aplicável para planos regulamentados, este campo indica o número do registro do plano na ANS. Código do tipo de acomodação. Aplicável para planos regulamentados, informa os tipos de acomodação conforme as siglas da ANS. Classificação de receita do faturamento. Aplicável para planos regulamentados, informe as siglas do tipo de receita de faturamento conforme as siglas da ANS. Tipo pré-pós-pagamento.
aplicável para planos regulamentados, informa se este plano é de pré-pagamento ou de pós-pagamento. Tipo contratação ANS, aplicável para planos regulamentados, informa os tipos de contratação conforme as siglas da ANS. Estes são os campos mais importantes do cadastro, mas há vários outros campos disponíveis neste cadastro que, por padrão, não são apresentados no formulário. Caso sua empresa deseje, pode habilitá-los utilizando as ferramentas de configuração de campos. Agora, vamos falar dos subcadastros e dados correlatos ao plano. Iniciaremos pelo cadastro de descrições de grupos de carências. Este subcadastro apenas é aplicável se seu plano possuir períodos de carências a serem cumpridos. Nele, é possível que muitas descrições de carências sejam criados para um mesmo plano. Agrupar as descrições de carências auxilia o beneficiário a entender os tipos de carência que ele precisará cumprir. Veja os registros cadastrados e observe que este plano possui alguns agrupamentos que servem para orientar o beneficiário a partir de quando ele tem direito ao uso daquele tipo de serviço. Neste local, você não irá cadastrar as datas e nem mesmo os procedimentos de cada grupo, mas apenas as descrições dos grupos a serem apresentadas na carteirinha e na elegibilidade. Os principais campos que você precisa atentar-se neste cadastro são: número do grupo do item de carência. O número que você informar aqui será utilizado posteriormente para vincular o respectivo grupo pelo número com os dias de carência a cumprir, bem como das coberturas de procedimentos. Descrição carência. Neste campo, você deve informar um nome resumido para o respectivo grupo, como exames simples, exames de imagem, cirurgias, internações, etc. Cadastro de carências por plano. Este subcadastro apenas é aplicável se seu plano possuir períodos de carências a serem cumpridos. Nele, é possível que sejam criados muitos tipos de carências, sejam criados para um mesmo plano. Os principais campos que você precisa atentar-se neste cadastro são: código do tipo da carência. Este campo permite que você defina vários tipos de carências para um mesmo plano. Pense, por exemplo, que seu plano possui 3 variações de tipos de carências a cumprir. Uma carência cheia, um segundo tipo de carência, onde alguns grupos têm dias reduzidos de carência, e ainda um terceiro tipo de carência, onde todas as carências são zeradas. Nesta situação, você deve cadastrar todos os grupos de carência para o tipo 1, para o tipo 2 e para o tipo 3, lembrando que você pode criar quantos tipos de carência desejar. Número do grupo do item de carência. Este campo vinculará a este registro a descrição cadastrada nos dados de descrições de grupos de carências. Sendo assim, por exemplo, se seu plano possuir 7 descrições de carências, você deve cadastrar os dias de carências para os mesmos 7 grupos cadastrados nas descrições. Quantidade de dias. Este campo define a quantidade de dias de carência o beneficiário irá cumprir: 30 dias, 60 dias, 90 dias, 180 dias, etc. Preencha neste campo apenas a quantidade, apenas o valor numérico. Importante também informar que é possível cadastrar carências específicas para determinadas empresas, fazendo com que a respectiva carência apenas seja aplicada àquela empresa. Veja mais sobre isto no vídeo sobre cadastramento de empresas cliente. Cadastro de tabelas de preços por plano. Neste local cadastrar, você deverá cadastrar todas as tabelas de preços para seu plano. Você pode cadastrar quantas tabelas desejar e cada tabela pode possuir várias faixas etárias conforme o desejado. Vamos conhecer um pouco mais sobre as tabelas de preços. Campo código tabela de preços. Este campo identifica o número da tabela de preços. Este número, posteriormente, será vinculado ao beneficiário.
Você pode cadastrar ou ajustar as descrições das tabelas de preços conforme sua preferência ou pode também deixar no padrão fornecido, tabela 1, tabela 2, tabela 3 e assim sucessivamente. Campo idade mínima do beneficiário. Este campo é a idade mínima do beneficiário em que o determinado valor será aplicado. Lembrando que a idade é obtida automaticamente a partir da data de nascimento do beneficiário, ou seja, quando o beneficiário mudar de faixa etária, o sistema o mudará automaticamente de valor. Campo idade máxima do beneficiário. Este campo determina até qual idade este valor será aplicado. Campo valor a cobrar do plano. Este é o valor que será cobrado do beneficiário no momento do cálculo da fatura. Tipo, relação dependência. Você pode determinar que este valor seja cobrado apenas para titulares ou apenas para dependentes. O padrão é indiferente, ou seja, o valor será cobrado tanto para titulares quanto para dependentes. Valor net. Se sua empresa é uma administradora de benefícios, você deve preencher aqui o valor net de referência. Se sua empresa não for uma administradora, você pode deixar este campo sem preenchimento ou zerado. É importante destacar que, assim como carências, o sistema permite que você cadastre quantas tabelas de preços desejar. E cada tabela de preço pode ter quantas faixas etárias for necessário. Importante também informar que é possível cadastrar tabelas de preços específicas para determinadas empresas, fazendo com que a respectiva tabela apenas seja aplicada àquela empresa. Veja mais sobre isto no vídeo sobre cadastramento de empresas cliente. Cadastro de procedimentos cobertos por plano. Se sua empresa fornecer coberturas de atendimento, neste local você poderá cadastrar quais são os procedimentos e informações sobre as coberturas do respectivo plano. Caso sua não dê cobertura de atendimentos, este cadastro pode ser ignorado. No cadastro de coberturas, você irá cadastrar as faixas e intervalos dos procedimentos cobertos e detalhes sobre a respectiva cobertura. Vamos conhecer um pouco mais sobre as coberturas. Código benefício ou serviço inicial. Aqui você deve informar o primeiro procedimento da faixa que está sendo cadastrada. Você pode cadastrar um por um ou por meio de um intervalo de faixas de procedimentos. Código benefício ou serviço final. Aqui você deve informar o último procedimento da faixa que está sendo cadastrada. Se você estiver cadastrando uma faixa, intervalo de procedimentos, este será o procedimento final. Se você estiver cadastrando procedimento por procedimento, este campo deve conter o mesmo procedimento cadastrado no campo Código benefício ou serviço inicial. Número do grupo do item da carência. Neste campo, você deve informar a qual grupo de carência o respectivo procedimento está relacionado. Neste vídeo, explicamos sobre os grupos de carência e é aqui que vinculamos o grupo de carência anteriormente cadastrado com o procedimento coberto. Quantidade de execuções cobertas por ano. Aqui, você deve preencher quantas vezes o procedimento pode ser realizado pelo beneficiário no intervalo do último ano, ou seja, dos últimos 365 dias. Cadastro de perguntas da declaração de saúde. Este cadastro serve para que o sistema possa gerar os contratos no processo de vendas online, ou ainda para que seja possível registrar as respostas da declaração de saúde dos beneficiários. O cadastro das perguntas da declaração de saúde é simples, basta preencher os seguintes campos. Número da pergunta. Este campo informa e ordena o número da pergunta da declaração de saúde. É importante que este número seja compatível com a ordem das perguntas de seu contrato impresso. Descrição da pergunta. Neste campo, você deve descrever a pergunta propriamente dita. Código CPT. Caso para a pergunta seja aplicável alguma CPT, cobertura parcial temporária, é neste campo que a mesma deve ser informada. Caso seu plano tenha cobrança de coparticipações,
assista ao vídeo sobre cadastramento e parametrizações das coparticipações e depois vincule a respectiva coparticipação ao plano. Obrigado!